Capítulo 16. O convite dizia: o embaixador da República Socialista da Romênia solicita sua presença para coquetéis e jantar na embaixada, Rua 23, 1607, Nova York, às 7h30 da noite. Traje rigor, RSVP 555-6593. Mary pensou na última vez que visitara a embaixada e como bancara a tola. Isso nunca mais tornará a acontecer. Pertence ao passado. Sou parte do cenário de Washington agora. Vestiu uma de suas roupas novas, um vestido preto de veludo decotado, as mangas compridas. Usou sapatos pretos de salto alto e um colar de pérolas simples. Betty comentou: está mais linda do que a Madonna. Mary abraçou-a. Estou irresistível. Vocês dois jantem no restaurante lá embaixo e depois podem subir para assistir televisão. Voltarei cedo para casa amanhã. Vamos todos visitar a casa do presidente Washington em Mount Vernon. Divirta-se, mamãe. O telefone tocou, era da recepção. Senhora embaixadora, o senhor Stickley está à sua espera no saguão. Eu gostaria de poder ir sozinha, pensou Mary. Não preciso dele ou de qualquer outra pessoa para me manter fora de encrenca. A embaixada romena parecia completamente diferente da última vez em que Mary a vira. Havia um ar festivo que faltava em sua primeira visita. Foram recebidos na porta por Gabriel Stoica, o subchefe da missão. Boa noite, Sr. Stickley. É um prazer vê-lo. James Stickley acenou com a cabeça na direção de Mary. Posso apresentá-la à nossa nova embaixadora em seu país? Não houve qualquer sinal de reconhecimento no rosto de Stoica. É um prazer conhecê-la, senhora embaixadora. Acompanhe-me, por favor. Enquanto atravessavam o vestíbulo, Mary notou que todos os aposentos estavam bem iluminados e aquecidos. Podia ouvir os acordes de uma pequena orquestra soando lá em cima. Havia vasos com flores por toda parte. O embaixador Corbisco conversava com algumas pessoas quando viu James Stickley e Mary Ashley se aproximarem. Boa noite, Sr. Stickley. Boa noite, embaixador. Posso apresentar-lhe a embaixadora dos Estados Unidos na Romênia? Corbisco olhou para Mary e disse em tom impassível: estou feliz em conhecê-la. Mary ficou esperando por um brilho nos olhos. Não houve. Havia uma centena de pessoas no jantar. Os homens estavam a rigor e as mulheres usavam lindos vestidos Givenchy e Oscar de la Renta. A mesa grande que Mary vira lá em cima na visita anterior fora aumentada por meia dúzia de mesas menores ao redor. Criados de libré circulavam pela sala com bandejas de champanhe. Não quer tomar um drink? Perguntou Stickley. Não, obrigada, respondeu Mary. Não bebo. É mesmo? É uma pena. Ela fitou perplexa. Por quê? Porque faz parte do cargo. Haverá brindes em todos os jantares diplomáticos a que comparecer. Se não beber, ofenderá o anfitrião. Precisa tomar um gole de vez em quando. Não me esquecerei. Mary correu os olhos pela sala e lá estava Mike Slade. Por um momento não o reconheceu. Ele estava de smoking e Mary teve de admitir que naqueles trajes ele não era um homem desgracioso. Enlaçava uma loura sensual, cujo vestido parecia prestes a cair. Uma mulher vulgar, pensou Mary, típica do seu gosto. Quantas mulheres estarão à sua espera em Bucareste? Mary lembrou-se das palavras de Mike. Não passa de uma amadora, senhora Ashley.
Se alguém quisesse homenageá-la, deveria fazê-la embaixadora no Polo Norte. Filho da mãe. Enquanto Mary observava, o coronel McKinney, em uniforme de gala, aproximou-se de Mike. Ele pediu licença à loura e foi para um canto com o coronel. Terei de tomar cuidado com os dois, pensou Mary. Um criado estava passando com champanhe. Acho que vou tomar uma taça, disse Mary. James Stickley observou-a tomar o champanhe e depois disse: Muito bem, está na hora de começar a trabalhar a sala. Trabalhar a sala? Muitos negócios são acertados nestas festas. É por isso que as embaixadas as oferecem. Mary passou a hora seguinte sendo apresentada a embaixadores, senadores, governadores e algumas das personalidades políticas mais poderosas de Washington. A Romênia se tornara um país de destaque e quase todas as pessoas importantes haviam conseguido um convite para o jantar na embaixada. Mike Slade aproximou-se de James Stickley e Mary com a loura a tiracolo. Boa noite, disse ele jovialmente. Gostaria de apresentá-los a Debbie Dennison, James Stickley e Mary Ashley. Era uma bofetada deliberada. Mary disse friamente: Sou a embaixadora Ashley. Mike bateu com a mão na testa. Desculpe, embaixadora Ashley. O pai da senhorita Dennison também é embaixador. Um diplomata de carreira, é claro. Serviu em meia dúzia de países nos últimos 25 anos. Debbie Dennison comentou: É uma maneira maravilhosa de crescer. Mike Slade acrescentou: Debbie tem circulado muito. Não tenho a menor dúvida quanto a isso, arrematou Mary calmamente. Mary rezou para não ficar sentada ao lado de Mike durante o jantar. E sua prece foi atendida. Ele foi para outra mesa ao lado da loura seminua. Havia uma dúzia de pessoas à mesa de Mary. Alguns rostos eram familiares, já os vira em capas de revistas e na televisão. James Stickley ficou sentado em frente a Mary. O homem à esquerda de Mary falava uma língua misteriosa, que ela não foi capaz de identificar. À sua direita estava um louro alto e magro de meia idade, com um rosto atraente e sensível. Fico muito satisfeito por estar ao seu lado no jantar, disse ele a Mary. Sou seu fã ardoroso. Ele falava com um ligeiro sotaque escandinavo. Obrigada. Mary não pôde deixar de especular. Meu fã, por quê? Ainda não fiz nada. Sou Olaf Pettersson, adido cultural da Suécia. Prazer em conhecê-lo, Sr. Pettersson. Já esteve na Suécia? Não, para ser franca, nunca estive em parte alguma. Olaf Pettersson sorriu. Então, muitos lugares serão honrados com a sua visita. Talvez um dia eu e as crianças visitemos seu país. Quer dizer que tem filhos? Qual a idade deles? Tim está com 10 anos e Betty com 12. Vou lhe mostrar as fotos. Mary abriu a bolsa e tirou as fotos das crianças. No outro lado da mesa, James Stickley sacudia a cabeça em desaprovação. Olaf Pettersson examinou os retratos e exclamou: Mas que crianças lindas! Saíram a mãe. Tem os olhos do pai. Eles costumavam discutir jovialmente sobre com qual dos dois as crianças pareciam. Beth vai ser uma beldade, como você, dizia Edward. Não sei com quem Tim parece. Tem certeza de que ele é meu? E a conversa provocante sempre acabava na cama. Olaf Pettersson estava lhe dizendo alguma coisa como:
Eu disse que li a notícia da morte de seu marido num acidente de automóvel. Sinto muito. Deve ser bastante difícil para uma mulher ficar sozinha sem um homem. A voz estava impregnada de simpatia. Mary pegou o copo de vinho à sua frente e tomou um gole. Estava revigorante. Ela esvaziou o copo. Um garçom de luvas brancas, pairando por trás dos convidados, tornou a enchê-lo no mesmo instante. Quando vai assumir seu posto na Romênia? Indagou Peterson. Fui informada de que deveremos partir dentro de poucas semanas. Mary pegou o copo de vinho. A Bucareste. Ela bebeu. O vinho era delicioso e todos sabiam que vinho tinha um baixo teor alcoólico. Quando o garçom se ofereceu para encher o copo outra vez, Mary acenou com a cabeça, feliz. Correu os olhos pela sala para todos os convidados tão bem vestidos, falando em uma dúzia de línguas diferentes, e pensou: não há banquetes assim na velha Junction City, jamais. O Kansas é um lugar sem graça. Já o Washington é tão divertido como... Tão divertido como o quê? Ela franziu o rosto procurando uma comparação. Você está bem? Perguntou Olaf Peterson. Mary apertou-lhe o braço. Estou ótima. Gostaria de tomar outro copo de vinho, Olaf. Pois não. Ele acenou para o garçom e o copo de Mary foi enchido mais uma vez. Nunca tomei vinho em casa, revelou Mary em tom confidencial. Ela tomou um gole e acrescentou: para ser franca, nunca bebo nada, a não ser água, é claro. Suas palavras começavam a enrolar. Olaf Peterson estudava, sorrindo. No centro da mesa, o embaixador moreno, Corbiskell, levantou-se e disse: senhoras e senhores, meus distintos convidados, eu gostaria de propor um brinde. O ritual começou. Houve brindes a Alexandros Ionesco, o presidente da Romênia. Houve brindes a Madame Alexandros Ionesco. Houve brindes ao presidente e ao vice-presidente dos Estados Unidos, à bandeira romena e à bandeira americana. Mary tinha a impressão de que eram milhares de brindes. Ela bebeu a cada um. Sou uma embaixadora, lembrou a si mesma, é meu dever. No meio dos brindes, o embaixador romeno disse: tenho certeza de que todos gostaríamos de ouvir algumas palavras da encantadora, nova embaixadora dos Estados Unidos na Romênia. Mary levantou seu copo e começou a beber ao brinde quando compreendeu subitamente que estava sendo chamada a falar. Ainda ficou sentada por um instante, depois conseguiu se levantar. Teve de se apoiar na mesa. Olhou para a multidão e acenou. Oi para todos, estão se divertindo? Ela nunca se sentira tão feliz em toda a sua vida. Todos na sala eram amigos, todos lhe sorriam. Alguns estavam até rindo. Ela olhou para James Stickley e sorriu. É uma grande festa, estou feliz por todos terem vindo. Ela arriou na cadeira e virou-se para Olaf Peterson. Puseram alguma coisa em meu vinho. Ele apertou-lhe a mão. Acho que você precisa de um pouco de ar fresco, está muito abafado aqui. Tem razão, está abafado mesmo. Para dizer a verdade, estou me sentindo um pouco tonta. Deixe-me levá-la para fora. Ele ajudou-a a se levantar. Mary descobriu surpresa que tinha alguma dificuldade para andar. James Stickley estava absorvido numa conversa compenetrada com o seu vizinho à mesa e não viu Mary se retirar. Ela e Olaf Peterson
Passaram pela mesa de Mike Slade, que a observava com o rosto franzido numa expressão de desaprovação. Ele está com inveja, pensou Mary. Não pediram a ele para fazer um discurso. Ela disse a Patterson: Sabe qual é o problema dele, não é? Ele quer ser embaixador. Não suporta que eu tenha sido designada para o posto. De quem está falando? Não importa. Ele não tem a menor importância. Os dois saíram para o ar frio da noite. Mary sentia-se grata pelo apoio do braço de Patterson. Tudo parecia enevoado. Tenho uma limusine em algum lugar por aqui, murmurou Mary. Vamos despachá-la, sugeriu Olaf Patterson. Iremos para o meu apartamento e tomaremos um drink. Chega de vinho. Claro, apenas um pouco de conhaque para assentar seu estômago. Conhaque. Nos livros, todas as pessoas sofisticadas bebiam conhaque. Conhaque e soda. Era um drink ao estilo Cary Grant. Com soda, claro. Olaf Patterson ajudou Mary a entrar num táxi e deu o endereço ao motorista. Quando pararam na frente de um enorme prédio de apartamentos, Mary olhou surpresa para Patterson. Onde estamos? Em casa. Ele amparou Mary na saída do táxi, segurando-a quando ela começou a cair. Estou bêbada, indagou Mary. Claro que não. Estou me sentindo meio esquisita. Patterson levou-a pelo saguão do prédio e apertou o botão chamando o elevador. Um pouco de conhaque dará um jeito em você. Entraram no elevador e ele apertou o botão do andar. Sabia que sou uma abstêmia? Não, não sabia. Pois sou. Peter acariciava o braço nu de Mary. A porta se abriu e Patterson ajudou Mary a sair do elevador. Alguém já disse que seu andar é todo irregular? Mandarei consertar, prometeu Patterson. Ele amparou-a com uma das mãos, enquanto com a outra tirava do bolso a chave do apartamento e abria a porta. Entraram. O apartamento estava na semi-escuridão. Está escuro aqui, balbuciou Mary. Olaf Patterson abraçou-a. Gosto do escuro. Você não gosta? Ela gostava? Não tinha certeza. Sabia que é uma linda mulher. Obrigada, você é um lindo homem. Ele conduziu-a para o sofá e sentou-a. Mary sentia-se completamente tonta. Os lábios de Patterson comprimiram-se contra os seus e ela sentiu uma mão subir por sua coxa. O que está fazendo? Basta relaxar, querida, vai ser maravilhoso. E a sensação era mesmo maravilhosa. As mãos dele eram muito gentis, como as de Edward. Ele era um médico maravilhoso, disse Mary. Tenho certeza que era. Patterson comprimiu o corpo contra o dela. É a verdade. Sempre que alguém precisava de uma operação, pedia por Edward. Ela estava estendida no sofá, de costas. Mãos suaves haviam levantado o vestido e a acariciavam. As mãos de Edward. Mary fechou os olhos e sentiu os lábios descendo por seu corpo. Lábios suaves, uma língua gentil. Edward tinha uma língua tão gentil. Era a felicidade. E ela queria que nunca parasse. É tão gostoso, meu querido, murmurou ela. Por favor, quero que me possua agora. É, para já. A voz era rouca, subitamente áspera. Não era absolutamente a voz de Edward. Mary abriu os olhos e deparou com o rosto de um estranho e gritou, enquanto sentia o homem começar. Não, pare!
Ela saiu debaixo dele e caiu no chão. Levantou-se cambaleando. Olaf Pettersson fitava-a com expressão aturdida. Mas, não! Mary correu os olhos pelo apartamento. Sinto muito, disse ela, cometi um erro. Não quero que pense que eu... Ela se virou e correu para a porta. Espere! Deixe-me, pelo menos levá-la em casa. Mas Mary já tinha ido embora. Ela foi andando pelas ruas desertas, encolhendo-se contra o vento gelado, dominada por uma profunda e angustiante mortificação. Não havia explicação para o que fizera, e não havia desculpa. Desgraçara a sua posição. E de que maneira estúpida! Embriagara-se na frente da metade do corpo diplomático de Washington. Fora para o apartamento de um estranho e quase permitira que ele a seduzisse. Pela manhã seria o alvo das zombarias de todos os colunistas sociais de Washington. Ben Cohn soube da história através de 3 pessoas que haviam comparecido ao jantar na embaixada romena. Procurou a notícia nas colunas dos jornais de Washington e Nova York. Não havia qualquer alusão ao incidente. Alguém abafara a história. E só podia ser alguém muito importante. Cohn sentou no pequeno cubículo que o jornal chamava de sala, pensando. Ligou para Ian Villiers. O senhor Villiers está? Está sim. Quem deseja falar? Ben Cohn. Um momento, por favor. Ela voltou à linha 1 minuto depois. Lamento muito, Sr. Cohn, mas o Sr. Villiers acaba de sair. Quando posso falar com ele? Creio que ele está com o dia inteiro ocupado. Está bem. Cohn desligou e telefonou para um colunista de outro jornal. Nada acontecia em Washington sem que ela soubesse. Como vai a batalha diária, linda? Plus ça change, plus c'est la même chose. Está acontecendo alguma coisa emocionante neste balneário deslumbrante? Nada demais, Ben. Anda tudo parado. Ouvi dizer que houve uma grande confusão na embaixada romena ontem à noite, é mesmo? Havia uma súbita cautela na voz da colunista. É, sim. Não teve qualquer notícia sobre a nossa nova embaixadora na Romênia? Não, preciso desligar agora, Ben. Tenho de atender uma ligação internacional. E o telefone ficou mudo. Ben Cohn ligou para um amigo no Departamento de Estado. Quando a secretária completou a ligação, ele disse: Olá, Alfred. Bente, quais são as novidades? Há muito tempo que não nos encontramos. Pensei que poderíamos almoçar juntos. Boa ideia. Em que está trabalhando? Por que não espera para ouvir até nos encontrarmos pessoalmente? Está certo. Não tenho muitos compromissos hoje. Vamos nos encontrar no Watergate. Ben Cohn hesitou. Por que não almoçamos no Mama's Regina's em Silver Springs? Não acha que é um pouco longe? Acho. Houve uma pausa. 1h da tarde? Combinado. Ben Cohn estava sentado a uma mesa no canto, quando chegou seu convidado, Alfred Shuttleworth. O dono do restaurante Tony Sergio conduziu-o à mesa. Desejam um drink, senhores? Shuttleworth pediu um martini. Eu não quero nada, respondeu Ben Cohn. Alfred Shuttleworth era um homem pálido de meia-idade que trabalhava na seção europeia do Departamento de Estado. Anos antes, estivera envolvido num acidente de automóvel em que guiava, embriagado. Ben Cohn fizera a cobertura para seu jornal. A carreira de Shuttleworth estava em jogo. Cohn abafara a história e Shuttleworth demonstrava seu agradecimento.
lhe dando informações de vez em quando. Preciso de sua ajuda, oh. Pode pedir. Eu gostaria de informações internas sobre a nossa nova embaixadora na Romênia. Alfred Shuttleworth franziu o rosto. Como assim? 3 pessoas me telefonaram para dizer que ela tomou um porre na festa do embaixador romeno ontem à noite e bancou a idiota na presença de todo mundo, que é importante em Washington. Já viu os jornais matutinos de hoje? Ou as primeiras edições dos vespertinos? Já, sim. Falaram da festa na embaixada, mas não houve qualquer referência a Mary Ashley. Exatamente. O curioso incidente do cachorro durante a noite. Não entendi. Sherlock Holmes. O cachorro não latiu, ficou calado. E os jornais também. Por que os colunistas silenciariam com uma história tão suculenta? Alguém abafou o incidente. Alguém importante. Se fosse qualquer outra VIP que se desgraçasse, a imprensa teria um prato cheio. Não é tanto assim, bem. Oh, temos uma Cinderela que surge do nada. É tocada pela varinha de condão do nosso presidente e de repente se transforma numa Grace Kelly, Princesa Di e Jacqueline Kennedy. Tudo numa só pessoa. Reconheço que ela é bonita, mas não tão bonita assim. Ela é inteligente, mas não inteligente assim. Na minha humilde opinião, dar um curso de ciência política na Universidade Estadual do Kansas não qualifica qualquer pessoa a se tornar embaixadora num dos lugares mais delicados do mundo. E vou lhe contar outra coisa que não parece muito certa. Voei para Junction City e conversei com o xerife. Alfred Shuttleworth tomou o resto de seu martini. Acho que vou querer outro. Você está me deixando nervoso. Está ficando como eu. Ben Cohn pediu outro martini. Continue, disse Shuttleworth. A senhora Ashley recusou o convite do presidente porque o marido não podia deixar sua clínica. E de repente ele morre num conveniente acidente de automóvel. Voilá! A mulher está em Washington, a caminho de Bucareste, exatamente como alguém planejara desde o início. Alguém? Quem? Essa é a pergunta fundamental. O que está querendo sugerir, Ben? Não estou querendo sugerir nada. Deixe-me contar-lhe o que o xerife Munster sugeriu. Ele achou que era estranho que meia dúzia de testemunhas surgissem do nada numa madrugada gelada de inverno, a tempo de testemunhar o acidente. E quer saber de uma coisa ainda mais estranha? Todas as testemunhas desapareceram, sem exceção. Continue. Fui ao Fort Riley para conversar com o motorista do caminhão militar que matou o Dr. Ashley. E o que ele tinha a dizer? Nada, tinha morrido. Sofreu um infarto aos 27 anos de idade. Shuttleworth estava mexendo na haste do seu copo. Posso presumir que há mais? Claro, há muito mais. Procurei o oficial do DIC em Fort Riley para entrevistar o coronel Jenkins, que estava no comando das investigações e também foi uma das testemunhas do acidente. O coronel não estava mais lá. Foi promovido e transferido. Agora é general. Servindo em algum lugar no exterior. Parece que ninguém sabe ao certo. Onde? Alfred Shuttleworth sacudiu a cabeça. Sei que você é um tremendo repórter, Ben, mas, sinceramente, acho que desta vez saiu dos trilhos. Está reunindo umas poucas coincidências para fazer um roteiro de Hitchcock. As pessoas morrem em acidentes de automóvel, sofrem infartos, são promovidas e transferidas. Está procurando por alguma conspiração onde não existe nenhuma. Já
Ouviu falar de uma organização chamada Patriotas pela Liberdade? Não. É alguma coisa parecida com a DAR? Ben Cohn respondeu suavemente. Não tem qualquer semelhança com a DAR. Estou ouvindo rumores a todo instante, mas não consigo descobrir nada de concreto. Que tipo de rumores? Dizem que é uma cabala de fanáticos de alto nível da extrema-direita e da extrema-esquerda, de uma dúzia de países dos dois lados. As ideologias são diametralmente opostas, mas são reunidos pelo medo. Os membros comunistas acham que o plano do presidente Ellison é uma trama capitalista para destruir o Bloco do Leste. O pessoal da extrema-direita está convencido de que o plano é uma porta aberta, que permitirá que os comunistas nos destruam. Por isso eles fizeram esta espantosa aliança. Não dá para acreditar. Há mais. Além dos VIPs, parece que há diversos grupos de várias agências internacionais de segurança envolvidos. Acha que poderia conferir isto para mim? Não sei, mas tentarei. Sugiro que seja discreto. Se a organização existe mesmo, eles não ficarão muito satisfeitos por descobrirem alguém bisbilhotando. Procurarei você assim que souber de alguma coisa, Ben. Obrigado. Vamos pedir o almoço. O espaguete à carbonara estava magnífico. Alfred Shuttleworth estava cético sobre a teoria de Ben Cohn. Os repórteres estão sempre procurando por histórias sensacionalistas, pensou Shuttleworth. Ele gostava de Ben Cohn, mas não tinha a menor ideia de como obter informações sobre uma organização provavelmente mística. Se de fato existia, devia estar em algum computador do governo. Ele próprio não tinha acesso aos computadores, mas conheço alguém que tem. Lembrou Alfred Shuttleworth. Falarei com ele. Alfred Shuttleworth estava tomando o seu segundo martini quando Pete Connors entrou no bar. Desculpe o atraso, disse Connors. Tive um pequeno problema na fábrica de pickles. Peter Connors pediu um uísque puro e Shuttleworth pediu outro martini. Os dois se conheciam porque a namorada de Connors e a esposa de Shuttleworth trabalhavam para a mesma companhia e haviam se tornado amigas. Connors e Shuttleworth eram completamente opostos. Um estava envolvido em jogos mortais de espionagem e o outro era um burocrata que não saía de uma escrivaninha. As diferenças é que fizeram com que gostassem da companhia um do outro. E, de vez em quando, trocavam informações úteis. Quando Shuttleworth o conhecera, Connors era um companheiro divertido e interessante. Em algum ponto do caminho, no entanto, tornara-se um homem azedo. Virara um reacionário amargo. Shuttleworth tomou um gole do martini. Preciso de um favor, Pete. Poderia procurar uma coisa para mim no computador da CIA? Talvez não haja nada, mas prometi a um amigo que tentaria descobrir. Connors sorriu interiormente. O pobre coitado. Provavelmente quer descobrir se alguém está transando com sua esposa. Claro, eu lhe devo alguns favores. Sobre quem você quer saber? Não é quem, mas o que. E provavelmente nem existe. É uma organização chamada Patriotas pela Liberdade. Já ouviu falar? Pete Connors pôs o copo na mesa com todo cuidado. Não posso dizer que sim, All. Qual é o nome do seu amigo? Ben Cohn. Ele é repórter do Post. Na manhã seguinte, Ben Cohn tomou uma decisão. Ele disse a Kiko: ou descobri a história do século ou não tenho nada. Está na hora de descobrir com certeza. Graças a Deus, exclamou a Kiko. Arthur vai ficar muito feliz. Ben Cohn encontrou Mary Ashley em seu escritório. Bom dia, embaixadora. Sou Ben Cohn. Lembra de mim? Claro, Sr. Cohn.
Já escreveu aquela reportagem? É por isso que estou lhe telefonando, embaixadora. Fui a Junction City e obtive algumas informações que acho que poderão interessá-la. Que tipo de informações? Prefiro não falar pelo telefone. Não poderíamos nos encontrar em algum lugar? Estou com a agenda incrivelmente cheia. Deixe-me ver. Tenho meia hora livre na manhã de sexta-feira, está bom? Mais 3 dias. Acho que pode esperar até lá. Quer vir à minha sala? Há um café embaixo do prédio. Poderemos nos encontrar lá? Está certo, até sexta. Eles se despediram e desligaram. Um momento depois houve um terceiro clique na linha. Não havia possibilidade de fazer um contato direto com o controlador. Ele organizara e financiava os Patriotas pela Liberdade, mas nunca comparecia às reuniões do comitê e se mantinha completamente anônimo. Era apenas um número de telefone que não se podia localizar. Connors já tentara. E uma gravação que dizia: tem 60 segundos para deixar sua mensagem. O telefone só devia ser usado em casos de emergência. Connors foi a uma cabine pública para fazer a ligação. Falou ao gravador. A mensagem foi recebida às 6 horas da tarde. Eram 8 horas da noite em Buenos Aires. O controlador escutou a mensagem 2 vezes e depois discou um número. Esperou por 3 minutos antes de ouvir a voz de Neuza Muniz. Se o controlador disse: aqui é o homem que fez o acordo com você sobre Angel. Tenho outro contrato para ele. Podemos fazer contato imediatamente? Não sei. A mulher parecia bêbada. Ele fez um esforço para reprimir a impaciência. Quando espera ter notícias dele? Não sei. Mas que mulher desgraçada. Preste atenção. Ele falou devagar, com todo cuidado, como se estivesse tratando com uma criança pequena. Diga a Angel que quero que o trabalho seja feito imediatamente. Quero que ele... Espere um instante, tenho de ir ao banheiro. O controlador ouviu alargar o telefone e ficou esperando, dominado pela frustração. A mulher voltou à linha 3 minutos depois, comentando: muita cerveja deixa a gente com vontade de fazer xixi. Ele rangeu os dentes. É muito importante. Ele estava com medo de que a mulher não se lembrasse. Quero que pegue lápis e papel e anote tudo. Falarei devagar. Naquela noite, Mary compareceu a uma festa oferecida pela embaixada canadense. Quando estava deixando o escritório, a fim de ir para o hotel e se vestir, James Stickley disse: sugiro que desta vez tome apenas um gole nos brindes. Ele e Mike Slade formam uma dupla maravilhosa. Agora que se encontrava na festa, ela preferia estar em casa com Betty e Tim. Os rostos à mesa eram desconhecidos. À sua direita sentava um armador grego. À esquerda estava um diplomata inglês. Uma socialite de Filadélfia, carregada de diamantes, perguntou a Mary: está gostando de Washington, madame embaixadora? Estou gostando muito. Deve estar emocionada por ter escapado do Kansas. Mary fitou-a sem entender. Escapado do Kansas? A mulher explicou. Nunca estive no meio oeste americano, mas deve ser horrível. Só fazendeiros e plantações de trigo e milho. É surpreendente que tenha conseguido suportar por tanto tempo. Mary sentiu um ímpeto de raiva, mas fez um esforço para manter a voz sob controle. O milho e o trigo de que está falando alimentam o mundo, comentou ela polidamente.
O tom da mulher era condescendente. Nossos automóveis funcionam com gasolina, mas eu não gostaria de viver nos campos petrolíferos. Em termos culturais, acho que só se pode viver no leste, não concorda? Falando francamente, não há nada para fazer no Kansas, a não ser que se passe o dia inteiro trabalhando nas plantações, não é? As outras pessoas à mesa acompanhavam a conversa com extrema atenção. Não há realmente nada para fazer? Mary pensou nos passeios em carroças de feno em agosto, nas feiras do condado e nos emocionantes dramas clássicos apresentados no teatro da universidade, os piqueniques dominicais no Milford Park e os torneios de beisebol, a pesca no lago de água limpa, a banda tocando no gramado e as reuniões na prefeitura, as festas de rua, os bailes em celeiros e a emoção da época da colheita, os passeios de trenó no inverno e os fogos de artifício no 4 de julho, criando um arco-íris no suave céu do Kansas. Ela disse à mulher: se nunca esteve no meio oeste americano, não sabe do que está falando, não é? Porque é lá que este país existe. A América não é Washington, Los Angeles ou Nova York. São milhares de pequenas cidades que você nunca ouviu, nem ouviu falar, que tornam grande este país. São os mineiros, os lavradores e os operários. E quero que saiba que no Kansas temos balé, sinfonias e teatro. Para sua informação, cultivamos muito mais do que apenas trigo e milho. Também criamos seres humanos decentes. Você deve saber que insultou a irmã de um senador muito importante. James Stickley, informou a Mary na manhã seguinte. Mas não o suficiente, respondeu Mary em tom de desafio. Não o suficiente. Manhã de quinta-feira, Angel estava de mau humor. O voo de Buenos Aires para Washington fora atrasado porque alguém ligara para as autoridades, avisando que havia uma bomba a bordo. O mundo não é mais seguro, pensou Angel, irritado. O quarto de hotel que lhe fora reservado em Washington era moderno demais, muito. Qual era a mesma palavra? Plástico. Era esse o problema. Em Buenos Aires tudo era autêntico. Cumprirei este contrato e voltarei logo para casa. O trabalho é muito simples, quase um insulto ao meu talento, mas o dinheiro é excelente. Gostaria de saber por que matar sempre me deixa excitado. A primeira visita de Angel foi a uma loja de equipamentos elétricos. Depois foi a uma loja de tintas e finalmente a um supermercado, onde comprou apenas 6 lâmpadas. O resto do equipamento esperava no quarto do hotel, em 2 caixas lacradas marcadas com frágil. Manuseie com cuidado. Na primeira caixa havia 4 granadas de mão militares, cuidadosamente acondicionadas. Na segunda caixa havia equipamento de solda. Trabalhando devagar e com toda cautela, Angel cortou a parte superior da primeira granada, depois pintou-a da mesma cor que as lâmpadas. A segunda providência foi remover o explosivo da granada e substituí-lo por explosivo sísmico. Assim que ficou pronto, Angel acrescentou chumbo e estilhaços metálicos. Angel quebrou uma lâmpada na mesa, preservando o filamento e a base. Levou menos de 1 minuto para soldar o filamento a um detonador ativado eletricamente. A providência final foi inserir o filamento numa gelatina, a fim de mantê-lo instável, e inserir na granada pintada. Quando Angel acabou, o artefato parecia uma lâmpada comum. Angel pôs-se então a trabalhar nas outras lâmpadas. Depois não tinha mais nada a fazer, a não ser esperar pelo telefonema. O telefone tocou às 8 horas daquela noite.
Angel atendeu e escutou sem falar. Depois de um momento, uma voz disse: Ele saiu. Angel desligou. Com cuidado, com muito cuidado, as lâmpadas foram acondicionadas numa caixa, cheia de aparas de madeira, que foi metida numa valise junto com os restos dos materiais descartados. A viagem de táxi para o prédio de apartamentos levou 17 minutos. Não havia porteiro no saguão. Se houvesse, no entanto, Angel estava preparado para lidar com o homem. O apartamento ficava no quinto andar, ao final do corredor. A fechadura era um Schlage, modelo antigo, uma brincadeira de criança. Em poucos segundos, Angel estava no interior do apartamento escuro, imóvel, escutando. Não havia ninguém ali. Foi um trabalho de poucos minutos, substituir as 6 lâmpadas na sala de estar. Depois, Angel seguiu direto para o aeroporto Dulles, a fim de pegar o voo de meia-noite para Buenos Aires. Fora um dia comprido para Bencon, cobrira pela manhã a entrevista coletiva do secretário de Estado. Fora ao almoço oferecido ao secretário de Interior, que se aposentava, e ainda obtivera informações confidenciais de um amigo do Departamento de Defesa. Passara em casa para tomar um banho de chuveiro e trocar de roupa. Depois, fora jantar com o editor sênior do Post. Já era quase meia-noite quando voltou para casa. Tenho de preparar as anotações para o encontro amanhã com a embaixadora Ashley, pensou Ben. A Kiko não estava na cidade e só voltaria no dia seguinte. Ainda bem. Posso aproveitar para descansar. Mas não resta a menor dúvida de que aquela mulher sabe, pensou ele sorrindo. Enfiou a chave na porta do apartamento e abriu-a. Estava todo escuro lá dentro. Ele estendeu a mão para o interruptor e o pressionou. Houve um súbito clarão e a sala explodiu como uma bomba atômica. Fragmentos de seu corpo foram arremessados para as 4 paredes. No dia seguinte, a esposa de Alfred Shuttleworth comunicou que ele desaparecera. O corpo nunca foi encontrado.